Começou a gravar. Pessoal, boa noite. Depois de problemas técnicos, finalmente conseguimos entrar ao vivo. A gente vai começar, vamos começar logo Tentativa de com o vídeo de cara e coroa para desmistificar essa... E a gente unificar o que diz no livro Manual de Mecânica sobre como a gente fazer o cara e coroa, o jeito certo, né? Vamos lá. Pode rodar aí que eu vou falando em cima. Então, os dois capitães estão na lateral, o referee foi e chamou os dois capitães. Eles estão no caminho dele. Antes de ir para o meio, dá um pausezinho. Antes de ir para o meio, o árbitro de sideline, nesse caso é o down judge, vira para a equipe visitante e explica para eles: vocês vão rodar o huddle, começando pela arbitragem, cumprimentando o pessoal. Aí eles chegam lá e começam a cumprimentar. Estão lá bonitinho, cumprimentaram o ref, cumprimentaram o time visitante. Show de bola, acabaram os cumprimentos. Aí vai de ref para ref. Tem gente que gosta de fazer um discursozinho, desejar boa sorte, tem gente que só apresenta a moeda. Isso é de cada um, não tem um jeito certo. Pode rodar. O Scott no vídeo fala: a gente já conversou tudo previamente. Aí ele apresenta a moeda dele, tipo, aí fala: um lado é a Copa do Brasil e outro lado é a CBFA. Está fazendo isso nesse momento. Aí tá bom, ele tá fazendo o discurso dele. Depois a gente roda com o áudio do Scott para exemplificar mais. Não, pode ir. Ele jogou a moeda, se deixou cair no chão, pegou com a mão. Não faz diferença. Aí pausa aí, G. Aí nesse momento que ele bateu o cara e coroa e ele tem um vencedor do cara e coroa. Nesse momento ele vai e coloca a mão no ombro do vencedor do cara e coroa. Vai colocar a mão no ombro? Pode botar a mão no ombro, pode chegar perto, mas a mão tem que ir no sentido de quem venceu o cara e coroa. E ele vai fazer a seguinte pergunta: você quer atacar no primeiro ou no segundo tempo? É a pergunta que se faz. Atacar no primeiro ou no segundo tempo? Aí ele vai falar: quero atacar agora, no primeiro tempo, ou quero atacar no segundo tempo. Nesse caso, o time do Carcarás escolheu atacar no segundo tempo. Aí ele vira para o outro time, que perdeu o cara e coroa, e pergunta: vocês têm a bola e querem atacar em que endzone? Qual endzone vocês querem atacar? Aí vão falar essa. Aí ele vai rodar o huddle como ele está fazendo, não vai botar a mão no ombro da pessoa de novo. Nesse momento ele vai parar do lado da pessoa e vai falar: PH Wolves, que é o time de roxo, tem a primeira posse de bola para em sentido daquela endzone. E no sentido daquela endzone faz o sinal de touchdown. Show de bola? Agora bota com áudio aí pra gente ver o Scofano Calma, Dani. Inclusive no pausa aí. É o Anderson que tá compartilhando. Uma dúvida. Não bota a mão no ombro se quem for atacar primeiro foi quem ganhou o cara e coroa. Eu tinha entendido isso. Não. A gente só coloca a mão no processo da moeda. Quando a gente vai anunciar para o público. Depois não. Depois a gente já não coloca a mão mais em ninguém. Tá bom. Show de bola? Vai, Anderson, deixa aí com áudio. Para tentar o touchdown, né? Se você tá na linha de 5 jardas ali, aí a gente chama de no run zone, ou seja, a zona de que não pode correr. E agora o juiz vai falar com a gente, Cris. Senhores, bem-vindos. Já conversamos com os times, a maior parte dos detalhes ali na lateral. BH Wolves está como mandante, então cede a escolha ao Carcarás. Carcarás, a gente tem a moeda, de um lado a gente tem a logo da Confederação Brasileira de Futebol Americano, do outro a gente tem a logo da Copa do Brasil do ano passado. Vocês têm direito de escolha, vocês querem a CBFA ou a Copa do Brasil? Copa do Brasil, vocês ganharam, vocês preferem atacar no primeiro ou no segundo tempo? Tá, e aí, consequentemente, vocês começam atacando e escolhem a direção que vocês querem atacar. Tá, então vamos fazer o seguinte. Agora vocês vão ficar de costas para aquela endzone, vamos rodar, e vocês ficam para lá. Aí nesse momento o Scoff deu mole. Nesse momento a gente não coloca a mão na pessoa. No vídeo, o único erro do Scoff foi esse. Não coloca a mão na pessoa e só aponta o sinal de touchdown. Volta 5 segundinhos aí só.
E Dota Play. BH Wolves naquela direção. Bom jogo, galera. Pode falar, Scott. Oi, amigos, boa noite. Eu, depois assistindo esse vídeo, teve um ponto também de melhoria que eu fiquei pensando, que acho que ali dentro de campo a gente não pensa nisso, mas é interessante você repetir a escolha, né? Quando você está fazendo com o microfone. Então, por exemplo, Carcarás, você quer cara ou coroa? Aí eu, tá bom, eu só falo tá, mas quem está assistindo não sabe qual foi a escolha do Carcarás. Às vezes a gente pode zelo, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, de estando com o microfone, em algumas situações eu poderia ter dito, por exemplo, Carcarás escolheu cara, vocês ganharam, qual é a escolha? Aí eles falam, aí eu repito, atacar no primeiro tempo, por aí vai. Sim, né? A gente está tão não acostumado a apitar de microfone, né? Quando dá é um choque. Show. Vamos passar o vídeo? Pode ir pro próximo, Anderson, por favor. Cara, até agora meu mouse não voltou a funcionar. Posso. Hoje, seu contra-regra? Vai lá. Hoje eu tô. Eu quero fazer uma pergunta. Nesse caso ali, a gente gira. A minha dúvida é se a gente não faz aquele sinal do atacar no segundo tempo, que é o sinal de adiou a escolha pro. Não. É porque a Não? escolha, ele tem atacar no primeiro ou no segundo tempo. Ele não tem a opção de adiar. Sim, mas a Entendeu? gente não tem um sinal. Sim. Não, isso eu entendi. A questão é que o sinal não é o mesmo. Não, porque a gente vai chegar em quem tem a posse de bola e botar o capitão. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Vai lá, Gito. Beleza, obrigado. O que eu ia falar é que essa mecânica para 3 e a mecânica para 4 não muda muita coisa, só a diferença é que o field, o side, vem, só entrega a galera e sai. E aí fica o referee e o line judge no meio do campo, e aí os cumprimentos não tem o cumprimento pro field e pro side, eles só entregam, saem, cumprimento o ref, cumprimento o line e os adversários. Show. É isso. Doer. Ô, Dani, Calma aí, pera aí. Vai, pode falar. viu? Boa noite, pessoal. Só aproveitar que você falou de cara e coroa, né? Você comentou bem ali no começo que cada ref tem um jeito diferente de tá falando ali, fazendo uma reuniãozinha pré-jogo, o que fala naquela reunião, né? Só um comentário assim pro pessoal, eu ouvi em alguns árbitros de futebol, no caso, né, de soccer, que em finais eles costumam falar um pouco mais. Tá? Não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, não é isso, mas é só uma curiosidade mesmo. Quando o jogo é uma final, eles enaltecem o jogo por os jogadores, parabenizando por ter chegado na final e já falando que, né, tipo assim, pô, eu sei que desse jogo vai sair um campeão e espero que o campeão tenha, né, a hombridade, que tenha respeito pelo time adversário e que o time adversário, né, após perder, aceite que, né, o outro time foi melhor, alguma coisa assim. Eu sei que a gente não precisa fazer todo esse discurso, mas achei interessante que eles colocam numa final, eles enaltecem um pouco mais a partida. Sim. É legal. É uma coisa que a gente pode fazer até na conferência de flag, porque que aí vai estar com o time todo, né? Alguém levantou a mão? É porque eu agora estou no celular, não consigo ver quem levantou a mão. Sou eu. Mas eu... Isabela Mazzucchi. Fala aí. Então, a Gi comentou da questão da mecânica de 4. Quando a gente tem essa possibilidade, é muito legal que o field e o side passem as informações do cara e coroa para as sidelines que eles estão, porque, assim, se a gente, no huddle de cara e coroa, fizer o gesto correto, quem está na sideline vai entender sem precisar escutar. E já vai passar para a sideline que ele tiver. Então, olha, vocês escolheram ali atacar no segundo tempo, olha, vocês vão atacar da esquerda para a direita. Isso já é uma coisa que a gente pode também ir falando para as nossas sidelines, seja field ou side, até para criar um vínculo com eles, uma coisa meio amigável, né? Tipo, vou te ajudar desde o início, sabe? Sim. Não, perfeito, facilita. No manual de mecânica fala também para a gente apresentar a equipe. Mas eu acho que apresentar a equipe a gente pode fazer na conferência de flag. Dani,
Fala comigo. Eu fiquei um pouco curioso com isso que você falou de apontar a direção e fazer o sinal de touchdown. Touchdown. É isso? First down. Ah, tá. Porra, que susto. Ah. Vai falar, caraca, de onde Sinal de saiu primeira isso? descida, fica mais fácil, né? Tá, fechado, fechado. Passa aí pro próximo. Não, já é nesse vídeo. Mas pode tirar o áudio, agora a gente não vai usar mais áudio de ninguém. Vamos lá. Agora eu vou ter que ver também, gente, para eu lembrar qual é o vídeo, que eu tô fora do computador. Ah, não, agora o computador foi. Pode. Quem quer se oferecer para vir agora de primeira? Ou eu chamo alguém? É um vídeo tranquilo. Vamos, Alan? Tá podendo falar, Alan? Pode sim, pode ser eu. Então roda o Boa vídeo aí, Anderson, por favor. Boa noite, amigo. A gente está olhando em situação o Blitzer, o que envolve o Blitzer. Eu queria que você explicasse para a gente. Ih, passou. Ah, não, é o meu vídeo que passou. Que se foi obstrução ou não, e você consegue explicar o porquê. No Blitzer que está mais para o meio. Ok. Na minha visão, foi obstrução porque o blitz ele tem direito de passagem. E nesse caso aqui, o jogador ele interfere na rota, que seria a rota, né, do blitzer, em direção ao jogador com posse de bola. Mas ele foi com o jogador de posse de bola? Não, Foi... Ah, tem dois. Eu não tinha visto que o outro também foi obstruído. No caso, eu estou falando do mais à direita, no caso. Perfeito. É porque eu não tinha visto que os dois tinham sido meio que obstruídos. Só para eu ficar claro, para eu não me enrolar aqui. A obstrução o direito de passagem do blitzer é no ponto onde o QB recebe o snap. Nesse caso, é onde o 17 pegou a bola. Esse blitzer que está mais para o meio de campo, ele tem a sua rota atrapalhada, mas ele não está seguindo o ponto onde o QB recebeu o snap. Já o outro blitzer aqui, não dá para ver o número dele, que esse aí que está passando, ele também tem sua rota atrapalhada. Então, é uma obstrução nessa jogada. Certinho isso mesmo. Não vai ter obstrução do meio, porque não seguiu a bola, não seguiu o ponto onde o QB recebeu o snap, mas vai ter o da lateral, porque é onde ele recebeu o snap. Show de bola? Quer aplicar pra gente? Beleza, vamos lá, eu vou tentar, porque assim, tem bastante tempo. Mas até onde eu sei primeira descida. Era a primeira descida, o jogar. Ok, então vai ser obstrução, né? Ainda vai ser primeira para o gol. Não precisa falar jardagem, não. Pode falar tipo anúncio. Como é que é o anúncio? Não, beleza então. Então vai ser obstrução do time de ataque. Ainda primeira descida. Ainda primeira descida, 10 pontos, 10 jardas atrás, indo para o gol. É isso? Calma, é quase isso. Pensa o seguinte, no flag, para um resumo mais fácil, faltas de 10 jardas são faltas que envolvem contato. Interferência de passe, contato ilegal, e tem outras, mas são mais raras. Todas as outras faltas são de 5 jardas, então vai ser obstrução, ataque, aí o número do jogador que fez a obstrução, 5 jardas, repete a descida. Ok. Show de bola? Pode ir para o próximo. Obrigado, Alan. Mãos levantadas. Então vai lá, quem tá de mão levantada. Vai primeiro a Bela? Primeiras meninas? Vai, Bela. Não vi que a Bela tá. Não, eu tinha que tirar a mão, já caducou essa minha mão levantada. Já então vai, Anderson. Vou tirar, perdão. Aí não é melhor declinar a falta e aceitar o resultado da jogada, que é um sec? Foi um sec? Mas é a opção do time. Mas a gente dá essa opção. É uma boa. Não, com certeza é uma boa mesmo. Que aí tem perda de jarda e conta. Não vai repetir a descida, né? Vai contar. Não repete. Perfeito. Próximo, brilhou então? muito. Pode pular 2, pode pular esse e o próximo. Tá. Agora a gente vai ver a ação do segundo defensor do lado do camisa vermelha.
Consegue botar ele aí? Entre o de camisa defensor, entre o cabeludinho e o de camisa vermelha. Defensor. De chuteira vermelha. Perfeito. A gente vai chamar quem? Ivan, tá na live, Ivan? Oi, diga aí. Boa noite. Boa noite, amigo. Vamos lá, pode rodar o vídeo, por favor. Deixa rodando aí. Trocou. Tem que botar botão direito e... Valeu. Conseguiu ver? É uma obstrução da defesa isso aí. Ele meio que estica o braço, dá um abraçozinho carinhoso aí. Sim, né? A gente tem que pensar que o atacante tem o direito de passagem, né? Como ele não Isso, está fazer a parado, ele não está com direito de lugar. A gente vê Isso. que ele vai para trás, então ele não tem o direito de lugar. Então ele ficou no caminho da rota do wide receiver, é uma obstrução de defesa. Como resultado da jogada para um touchdown, só vai ser declinada por regra mesmo. Isso. Show de bola? Pode passar o vídeo. Anuncia, Dani, porque essas coisas quando declina e tal, é legal a gente anunciar. Quer anunciar, Alan? Alan? É Ivan, desculpa. Era o Ivan. Falta na jogada, obstrução da defesa, número. Isso aí. Resultado da jogada, touchdown, a falta vai ser anulada por regra. Pode fazer tipo assim. Obstrução, defesa, número 33. Penalidade é declinada, touchdown é válido. Fica mais limpo o anúncio. O Rafa PK tá levantando aqui que o Blitzer foi obstruído também. O Blitzer, ele levanta o braço pelo menos 1 segundo antes do snap? Responde aí, PK. Acho que não só isso, acho que ele é obstruído pelo próprio time. Eu acho que o que mais pega aí é o QB sair do... rolar e ele perdeu o direito de passagem dele, sabe? Tipo, aí eu tiraria o direito de passagem dele por isso. Ele ataca o ponto onde o QB recebeu o snap, mas o QB já tinha rolado. Ele também é obrigado a seguir a bola para ele ter o direito de passagem. Dani, não, ele tem direito... É uma grande discussão essa, mas ele tem direito de passagem no ponto, mesmo que o QB saia de lá. Mas ele tem que seguir a bola também, ele não pode... Ele não tem que seguir a bola. Não vale a pena. Só que o que mantém o direito de lugar de passagem dele é correr naquele ponto. Quando ele muda a direção, ele perde. E por ele não seguir a bola também. Isso também faz ele perder o direito de passagem. Não, ele tem que seguir... Ele tem direito de passagem para o ponto onde o snap foi recebido. Depois, não é direito de passagem, é só ele não poder ser obstruído. Aí não é a mesma regra da Blitz. Mas uma das coisas que ele faz perder o direito de passagem dele é ele não seguir a bola. Não. Pega aí o livro de regra, que eu não consigo pegar agora. Pra gente ler direito de passagem. Eu consigo pegar sim. Já tá aberto aqui. Pode deixar. Então, na regra 2. Regra 2, Blitzer e Rusher. Então, mais de 7 jardas, no momento do snap, se estabelecer como Blitzer legal, levantando a mão claramente acima da cabeça, pelo menos durante o último segundo antes do snap. Blá, blá, blá. Um Blitzer deve correr imediatamente após o snap, rápido e direto, para o ponto onde o quarterback recebeu o snap para manter o direito de passagem. Se um Blitzer corre atrasado, lentamente, em direção a um ponto diferente, mudando a direção da corrida durante a corrida, ou simplesmente não persegue o quarterback, perderá o direito de passagem. Ele não seguiu o quarterback, ele seguiu o ponto aleatório. Mas, Dani, então, é que se ele não perseguiu o quarterback durante a primeira corrida, quer dizer que se ele corre em outra direção que não a do quarterback, ele perde o direito. Isso, não, por isso que ele perde o direito. Se ele não tem o direito de passagem, ele não é obstruído. Sim, mas a questão é que você está falando uma coisa diferente, que ele perdeu
se ele não corresse, continuasse correndo na direção da bola, ele perderia o direito de passagem, o que não é uma verdade. Ele já perdeu porque ele mudou a direção. Mas uma coisa é outra. Se ele não seguir a bola, ele perdeu o direito porque trocou de direção também. Uma coisa leva a outra, sabe? A regra Leva a outra, mas envolve... não é exatamente a outra. Mas se você levar assim, em outras situações que ele, por exemplo, se ele simplesmente é um snap lateral e ele vai na direção do outro passador, não é a mesma coisa. E o mas aí passador recebe a bola. ele não cumpriria o seguir onde pegou a bola. Ele tem vários requisitos para seguir, entendeu? Sim, É isso só que eu que tô falando. se ele vai direto na direção do passador que tá atrás, e aí depois ele é obstruído porque ele não foi na direção do que recebeu o snap, pronto, ele já não tem. Então não é seguir a Mas bola. aí ele já... mas aí você tá usando outro exemplo. Ele tem que seguir a bola. Ele tem que seguir a bola quando o QB rola, e ele rolar faz ele perder o direito de passagem. A regra tira o direito de passagem dele, tipo, obrigatoriamente. Tá. Então, nesse ponto, sim. Tá lá, quem levantou a mão. Pipocou bastante aqui. Eu só tenho uma dúvida. Por que obstrução na defesa? Eu não consegui entender ainda. Bota o vídeo aí, roda o número 33. 33 não. Porque o cara da defesa está parado e o cara de ataque praticamente clipa ele. É o cara de ataque que vai na direção dele. Ele já tá andando para trás. Sim, por causa que Ele o cara não de tá ataque estacionado, bota as não. duas mãos no peito dele. Bota não, amigo. Deixa Bota rodando ali, o ó. vídeo aí. Olha lá. É isso que eu tô encafifado aqui. É só essa dúvida. Olha lá. O cara de ataque vai com as duas mãos no peito do cara. Vai rodando. Consegue ir voltando só Olha na lá, quando ele setinha vai na direção, ele bota as duas mãos no peito do defensor, ó. Vai botando só. Ele vai praticamente clipar o defensor. A perna direita do defensor se move um pouquinho antes Sim, do mas é contato. depois que ele é clipado. Não, é antes. Não, ó. Tá vendo? Ele já mexeu, olha, ele já mexeu. Olha ali, as duas mãos no peito do cara. É antes, Corsini. Olha a perna direita dele aqui, ó. Sim, mas mesmo assim, ó, as mãos Não importa a mão, importa o pé. Ele não pode fazer movimento. Se ele fizer movimento horizontal, ele perde o direito de passagem. Então ele já está se mexendo, ele já está em movimento, já perdeu o direito de lugar. De lugar, sim, mas mesmo assim o atacante pode ir direto no peito dele e empurrar ele. Mas, tipo, a ação do atacante não é empurrar ele, é tentar passar por ele, entendeu? Se você julgou que isso ele tá empurrando para ganhar vantagem, aí vai tornar uma falta do ataque também. Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver ele tentando se desvencilhar na rota, entendeu? Não, tipo, o cara tá... ele um abraça o outro abraça um, entendeu? E eles estão tentando se desvencilhar. É que eu, na minha visão, ele tá principalmente jogando o defensor para longe para ganhar a distância para conseguir girar em cima dele. Para você foi uma interferência de passe, então. Uma interferência de passe ofensiva por que categoria? Na verdade, é isso que eu estou tentando ver. Ele empurra, ele vai na direção do atacante, do defensor. Que alternativa você acha que ele tem para se deslocar no campo? Sim, mas os dois estão muito próximos. Ele não tem que evitar o contato, ambos têm que evitar o contato. E ele não evita o contato. É isso que eu tô aqui pensando, entendeu, gente? Qual que é a definição de contato, Corsini? Contato é você ir de encontro ao adversário com uma força desproporcional, né? Vamos dizer assim. Não exatamente, é um contato Mas com é um impacto. né? É impacto, é isso, não vê a palavra. Contato com impacto. Você acha que nessa ação tem um contato com impacto? Para mim, tem, porque ele desloca o defensor. Ele desloca o defensor com as duas mãos no peito do defensor. Ó. Ele joga o defensor para trás e gira. Tá. Então, para você, essa falta seria um contato legal, certo? Isso, do ataque. Anderson, então. para lá e vai. Se você colocar ponto e vírgula, ele vai aumentando frame a frame. Tipo, é só essa dúvida, entendeu? Por causa que ele. A minha dúvida maior é as duas mãos do atacante no peito do defensor. Aqui, ó. Viu ali, ó? Ele bota as duas mãos no peito do defensor e joga ele para trás para poder girar. É só essa minha dúvida. Ali, ó. Aí ele já tá armado para ir no defensor, ó. Nesse ponto, ele já mexeu o pé. Tá. Ele já fez movimentação horizontal, e quando ele faz movimentação horizontal, ele não tem direito de lugar. Ok.
Perfeito. Mas olha as mãos do defensor, do atacante. Ele já está em posição para ir no peito do defensor. Ele não evita. Na Ele vai. sua opinião, ele empurra? Ele empurra. Ele ganha vantagem para virar por causa dessas mãos. Você não acha que pode ser tipo um susto de uma pessoa parada no meio da sua direção? Não acho, Tipo, porque ele já está armado antes de chegar perto do cara. Ele se armou para fazer então, aquele contato. Vou te falar o meu julgamento. Tá. Ele do nada vê uma pessoa parada. E é reação. Quando tem alguém, você quer sair dessa direção, entendeu? Eu não consigo ver isso como uma falta de impacto ou que ele teve vantagem. Ele foi obstruído e estava tentando continuar a rota dele, entendeu? Mas a gente vai ter mais jogadas sobre restrição e obstrução, que vai ficar mais claro nos próximos. É que a minha dúvida mesmo é justamente se é que ele já se arma bem antes. É isso? A minha questão é essa. Ele se arma bem antes para chegar no defensor. Sim. Ele não evita contato nenhum. Se ele perde o movimento ou giro, alguma coisa para ir contra, concordo 100% da obstrução. O Rafa PK colocou uma R aqui, tá? Então tem, para mim é exatamente a mesma descrição. O defensor se alinha perto da linha de scrimmage, diretamente na frente do recebedor. No momento do snap, o defensor movimenta-se imediatamente para dentro, no caso ele deu um passo lateral, e colide com o recebedor, que também está indo para o meio. Falta por contato ilegal da defesa. Uma vez que a defesa se movimenta, o direito de lugar é perdido e eles são encarregados de evitar o contato. O recebedor deve evitar o local onde a defesa está no momento do snap, e aí ele busca sair dele, ele dá um passo para um lado, ele não dá o passo para cima dele, mas não pode prever em que direção a defesa vai se movimentar. Então, por uma definição de regra que tem uma decisão já escrita no manual, descrevendo exatamente essa situação, por mais que você possa concordar ou discordar, a gente precisa seguir o que está no livro. A gente precisa seguir principalmente o que está na DA, porque ela está descrevendo exatamente essa situação. Obrigada, PK. Decisão de arbitragem. Nessa situação, a nossa decisão de arbitragem precisa ser uma falta da defesa. Você pode colocar argumentos, mas isso está exatamente nessa decisão de arbitragem que está descrita no livro de regras. Se ele tivesse empurrado com os braços ele, jogado ele para trás, é uma coisa, ele está ganhando espaço com a mão, com o corpo e não com os braços. Ele não faz um empurrão, ele usa os braços para se desvencilhar do jogador. Show. Vamos para. Alguém levantou a mão aí, né? Tá lá quem levantou a mão. Pô, fui eu, mas a Gi falou exatamente tudo que eu ia falar agora. Então... A da Corsini que ainda tá. Então vamos pro próximo. Vamos ver. Camila tá podendo falar com a gente? Acho que não tá podendo, não. Araújo tá podendo falar com a gente? Então vamos de Anderson. Vai lá, Anderson. Tô sem microfone. É tranquilo, pode. Bota em looping antes. E bota o play. Já viu um snap ser interceptado? Eu vou me retirar da sala. Pô, maravilhoso, pô. Agora eu vou até Floripa te bater. Vai lá, faz sua chamada. Eu daria TD pela audácia. TD pela audácia. Gianni já tá chegando a Floripa depois dessa. Já. Não, a gente tem uma blitz legal aqui. Faz seu anúncio aí. É a segunda descida. Vamos lá, então. Blitz legal na defesa, número 25. Número. São 5 jardas de penalidade. Repete a descida.
Eu confesso que eu não lembro a aplicação É dessa isso, foto. perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Ah, não ficou bom. Então, vamos pro next. Então, eu tava pensando nisso vindo para casa, Gi. Pô, acho que o Blitz legal é depois daquela mensagem que você mandou lá no grupo. Meu Deus, Daniel. Desculpa, Dani. Esqueci seu nome. Uhum. Depois que o Dani mandou lá no grupo, eu tava pensando, pô, Blitz legal não é uma foto em bola morta? A sinalização é legal de blitz, que Ah, a bola é perfeito. morta. Ah, perfeito. Aí a treta é, trocou o nome disso que aconteceu para rush, e aí, detalhes técnicos, agora é rush Uhum. legal e não blitz legal, mas eu não vou entrar nessa briga, assim, ó, daqui a uns 5 anos eu entro Podia nessa chamar briga. só Também bota de. tudo em português, nada de Podia rush. chamar só de invasão, né? Invasão ilegal. Invasão de defesa. Pronto. Mas tem a falta de invasão também. Vai, vambora, vamos pro próximo. Perfeito, vamos pro próximo. A gente não vai andar nunca. Ah, mas aí dá pra fazer igual o FA. Tem 3 Ah, tipos de essa é offside. homenagem a Gianni, ó. Vamos expor Gianni Pessoa em Mundial. Ah, tem várias. O que mais tem é podre meu nesse mundial aí. PK tá podendo falar com a gente? Rafael? Opa, boa noite, tô podendo. Tá podendo? Tá conseguindo ver o vídeo? A gente quer saber o próximo ponto e resultado da jogada. O ponto é do local que ele deu o passo para trás, a próxima descida. Perfeito. Foi fácil. É o último ponto onde teve posse, né? Por mais que a bola tenha caído no chão na endzone, o último ponto com posse é fora da endzone. Então, próximo ponto é onde foi o passe para trás. Jogada tranquila. Era só para expor a Gianni mundialmente. Triste. Isso não é uma coisa que a gente anuncia nada, né? Isso é uma coisa só que a É gente só marca. um passe incompleto mesmo. Tá, beleza. Aí Ninguém vai entender, né? Ninguém vai Hã? entender nada, porque a maioria não sabe o que é, mas a gente não precisa anunciar isso aí, né? Não, os times vão entrar em campo pedindo safety. Mão A de lateral alface. Japinha tá pedindo safety. Vamos pro próximo, que esse foi tranquilo. Vamos lá. Scoff vai com a gente? Vou, amigo. Processo de recepção. Sua especialidade, amigo. Pode deixar rodando. Pô, ele não chega nem a ter a primeira etapa, né? Que é o controle ali. Eu fico só Não sei se dá para debater isso, se tem algum contato ali por parte do defensor na hora de tirar essa bola, mas o processo de recepção acho que não fica nenhuma dúvida, né? Sim. Ele não tem o controle da bola, ele tem ali, por não ter o controle, não chega até a etapa de estar em bounds, né? De estar dentro de campo. E ele também não fica com essa bola por tempo suficiente para fazer uma ação comum ao jogo, tanto que ele logo depois ali ele deixa ela cair no chão. E uma coisa que é uma lenda urbana é que o defensor não pode encostar no wide, não pode arrancar a bola da mão dele quando ele tem posse. E não é posse, é quando ele tem já controle da bola. Quando ele finaliza o processo de recepção. Enquanto ele ainda está nessa tipo, procura da bola, tentando pegar a bola, cara, braço, bola, mão, tudo faz parte do jogo. Eu achei uma baita jogada, inclusive, porque defender essas jogadas que são assim pro meio é mais difícil, né? E eu ia falar mais alguma coisa aqui, Dani. Era. Esqueci. Passa aí pro Anderson, se eu lembrar, eu abro aqui de novo o microfone. Alguém levantou a mão também. Pode falar. O Anderson. Ah, tá. E a Gigi quer falar? Não, pô, você levantou a mão primeiro, sinta-se à vontade. Não, o ponto de não ter o visar, eu acho que é justamente pelo que o Scott falou, né, do não ter o controle. Se ele tem controle, a gente possivelmente teria um visar ali do defensor, né, que tentar arrancar a bola, não, mas é só esse
o detalhe que faz não ter uma falta. Sim. Ele já tem acabado o processo de recepção, né? Vai lá, gente. O Anderson já fez a pontuação. Só botar um parênteses. Eu falei que aí ele vai, quando tá disputando a bola, pode bater na mão, pode isso. Calma aí. Tudo tem limite também no flag. Tipo, não vai enfiar a mão na cara de alguém. Tipo, é numa jogada normal, né? Numa situação normal, obviamente. Pode ir. E puxar braço e tal já vira outra coisa. Vamos lá. Não, o cara é tão limpo que ele dá uma volta em volta do wide para não realizar o contato, não furar o corpo. Ele vai meio que arrodeando, como se fala no Nordeste. Ele arrodeia o wide para tirar essa bola no outro lugar. É muito foda essa tirada de bola, maneira mesmo. Porra! Quem levantou a mão já fala, já vai. Eu. Ô, caralho. Agora eu esqueci de novo. Ah, não, lembrei. Tá. Alzheimer. Eu ia falar. Não dá nem para culpar a Covid, já tem muito tempo. Eu ia falar só sobre esse processo aqui dos árbitros, porque os árbitros que estão na cobertura, cara, eu sempre defendo aquela coisa de se dar um segundinho a mais, porque às vezes numa dessa você tá muito afobado e você joga uma flag que não tem, ou você já tá fazendo sinal de TD e aí o cara acaba deixando essa bola no final ali vazar. Se dá um respirinho, você não ganha mais tempo por... Gostei lá do side, porque ele espera ver a bola no chão para fazer o sinal de incompleto, mas achei o field aqui um pouquinho afobado. Sim. Somente em jogada mais difícil, né? Que, tipo, ele fica na dúvida, ele bota uma flag e joga. Foi, tipo, como a gente tinha a constatação, nem precisava jogar a falta, né? Porque foi um processo limpo. Alguém mais levantou a mão? Não, né? Então pode ir pro próximo. Belinha, pode ir pra gente? Ação do QB mesmo. Bora. O QB. É esse pulinho dele? Se você considera que esse pulo ele levantou significativamente a flag, significativamente é uma palavra ótima. Adoro falar essa É uma palavra. palavra do livro. Sim. Então aplica pra gente a penalidade. Eu não tô vendo o número dele. Fala 10. E a descida é a primeira. Primeira. Tá. Proteção de flag, ataque número 10. 5 jardas de penalidade do ponto anterior. É contada a descida. Não, calma. Primeiro, o primeiro ponto. Qual foi a proteção de flag dele? Essa proteção de flag tem a descrição, né? Foi por salto. Então, eu sei que é uma das variações de proteção de flag. É uma das variações de proteção de flag, mas a gente faz salto. Até que ela tem um símbolo próprio, né? Que é o joelhinho para cima. Aí vira salto, ataque número 10. Do ponto da falta, 5 jardas e a descida é contada, a segunda descida. Verdade, porque o ponto da falta é um ponto pior do que o ponto anterior, que seria a scrimmage. É o carregador de bola, né? Não é questão de ponto. Sim. Quando é falta a produção de flag é no ponto da falta. Sempre que é uma falta que só pode ser cometida pelo carregador de bola, isso é recurso para você lembrar mesmo. Sempre que a falta só pode ser cometida pelo carregador de bola, ela tem local. Certo. E aí... E conta a descida? Conta a descida, né? Então, ok. Salto, número 10, ataque. 5 jardas de penalidade do ponto da falta, é contada a descida. Terceira descida. Segunda só, mas perfeito. Foi certinho, Anu. Segunda descida. Pode ir pro próximo. Antes só, detalhe bobo. Como era era uma primeira para TD, e a gente está voltando atrás do meio, se você quiser adicionar e falar segunda descida para touchdown, para deixar isso claro,
que não vai ser primeiro, Tá. para o meio. Qualquer Ok, coisa. voltamos. Ok. Tá. E aí, por exemplo, quando a gente for botando pronta para jogo na terceira e na quarta, se eles não fizerem TD, a gente sempre vai lembrando. Terceira para gol, quarta para gol, né? É bom a gente lembrar quando for botar a bola para jogo, né? Isso. E aí, se você olhar minha cara, tem um sinal que é esse aqui, ó. Sim, Que a gente dos dedinhos. faz Tá. para lembrar que é Beleza. para TD. Beleza. Perfeito. Parabéns. Pode passar para o próximo. Só um pouquinho, por uma questão de balizamento, tá? Esse é um salto que eleva significativamente o nível das Muito flags. boa palavra. Vai, fala. Continue. Não, é isso. É a pergunta. É para questão de balizamento. Para eu, a partir disso, qualquer coisa desse nível para cima é uma falta. Sim. É porque se fosse tipo, como se fosse falar, um wide fazendo isso, todo mundo marcaria falta. A gente dá uma liberdade pro quarterback que ele não tem, sabe? Tipo, nenhum lugar fala que o quarterback pode pular. A gente que deu historicamente isso para ele. E é uma coisa que ele é um carregador de bola como qualquer outro. E tipo, sim, ele levanta significativamente a flag. Perfeito. É porque no livro não fala o que é significativamente. Então, também do ataque. Tem então, também tipo, o momento 10 do ataque, centímetros, né? 20 centímetros, o que é significativamente? Né? Então é justamente esse o ponto para eu ter esse parâmetro, sabe? Comparado a uma corrida normal. Aí não tem nada a ver. E ainda tem o ponto de, tipo, se ele tivesse sozinho e se fosse mecânica dele, não tem proteção de flag se não tem ninguém tentando tirar a flag. E ele tem um jogador próximo o suficiente para tentar tirar a flag dele. Então tem que ser marcado mesmo. Exatamente, Jenny falou exatamente, porque tem que ver que faz um bootleg, um rollout, e ele, para lançar, depois ele vem para frente e dá um saltinho, assim, mas se ele não estiver sendo atacado na flag, ele deu o salto para soltar a bola o mais longe possível. Mas nesse momento que ele está sendo atacado, ele dá o salto, é uma proteção. É porque tem que pensar que não tem como proteger a flag se ninguém tá atacando sua flag, né? Você tá protegendo o quê? Sim. Tá protegendo da grama? Vamos pro próximo. O próximo vídeo é mais uma pergunta. Pode deixar rodando. É mais uma pergunta coletiva do que uma resposta. É um vídeo que a gente vai debater. A minha resposta é sim. AR e tudo. Então vamos, Cofano, vamos contigo. Que beleza! Eu vou falar que a resposta é sim também. Mas segue aí, você defende. Gi, pega a DA de substituição para mim, por favor. 931. Pegando. Página, acho que é 67. O título, por acaso, é Táticas Injustas? Não, droga, não é. Substituição, tá. Quer ir lendo? A1 mesmo? Tá. Então, a bola está pronta para jogo e o ataque está em formação legal. Quando o atleta que costuma jogar com o quarterback vem em direção à lateral, aparentemente para conversar com seu técnico, mas para no campo de jogo, de frente para a linha lateral. O snapper, então, toca a bola e entrega para outro atleta que normalmente joga com um running back, que lança um passe legal para frente para o atleta na linha lateral, que é deslocado para o fundo após o snap para um touchdown. Todo o desenvolvimento, foda-se. Arbitragem. Bola permanece morta, falta por substituição ilegal, táticas injustas associadas ao processo de substituição, penalidade de 5 ou 10 jardas, vai do seu humor, e repetição da descida. Uma vez que o atleta se dirige para a linha lateral, é legítimo para a defesa esperar que o processo de substituição tenha começado e o snap não seja iminente. Nota. Agora é a nota. Se o atleta demonstrar claramente que o processo de substituição foi interrompido, ao se posicionar como recebedor por um segundo, não haveria falta. Tampouco seria falta se a ação acontecesse após o snapper ter tocado a bola, porque não há mais substituições permitidas após o snapper ter tocado a bola, e a defesa não deve esperar por uma substituição. Perfeito. E nessa jogada, o snap toca a bola, que para complicar a nossa vida, né? Tipo, aí não vira uma substituição ilegal. O 5 ou 10
ignora o 5, porque não foi uma substituição ilegal, porque o Snap já tinha tocado a bola. Né? Eu só fico na tática injusta. Vocês também A gente tinha interpretam assim? conversado, a gente tinha ficado. A gente debateu esse lance, né, Dani? E aí uma coisa que a gente estava falando também era em quem botar essa conduta antidesportiva, por exemplo, se você atribuísse como uma conduta. Que se você daria para o head coach. No primeiro momento a gente pensou no coach, mas a gente pensou também nos atletas, né? E uma coisa legal. Mete um time e dá uma conduta para cada um do jogo, então. Calma, Dimitri. E outra coisa legal dessa jogada que a gente não percebe é que são duas pessoas fazendo motion também, que viram um shift legal. Sim. Alguém comentou aqui, acho que foi o PK no chat. Ele colocou PK, shift legal. E aí um ponto que eu acho que é legal a gente ter em mente. Acho que é legal a gente ter em mente também, assim, porque a parte, acho que é o Caput que fala lá o início que fala de condutas antidesportivas, ele lista uma série de coisas, mas ele coloca, assim, outras condutas antidesportivas não previstas. Posso estar enganado, mas no DFA tem, eu quase certeza que o cabeçalho do flag também lista. Então, assim, a gente tem que saber ter gestão de jogo, tipo aquele lance de blitz no meio, que o cara faz uma invasão ilegal, ou ele faz uma sinalização ilegal de blitz só para ceder a primeira descida logo, né? Que aí, com o tempo, a gente uniformizou isso sendo uma conduta, né? Tá na descrição de táticas injustas isso, tá? Então, a arbitragem toma a atitude que for correspondente a esse tipo de ato. Mas o importante de falar de tática injusta é que não vira bola morta. A substituição ilegal viraria. Mas nesse caso, o que viraria bola morta é o shift legal. Uhum. Vamos para o próximo? O PK levantou a mão. Porque, assim, no primeiro momento, foi o que eu imaginei mesmo, foi usar a tática injusta. Só que se o coach tivesse feito como outras opções, né, de conversar com a arbitragem, ele ia explicar isso aí, que não pode nessas jogadas engraçadinhas. É sempre bom o coach, isso é para quem está vendo de coach, né, falar com a arbitragem, explicar para a gente polir esse tipo de jogada e não fazer tipo uma jogada que não pode, correto? Aí outra coisa é que eu tirei a tática injusta, eu não, né, mas na minha mente, porque o cara toca na bola, então ele deve ter estudado a jogada, só não fizeram bem feito, porque os caras estavam se movimentando, tanto que não tem ninguém preparado na lateral para entrar em campo, e ele chama bem longe o coach, chama bem longe de perto dos outros jogadores, ele chama para conversar, o que é normal, né, o coach chamar o jogador para conversar enquanto tem tempo, mas no momento que eles estão chegando lá, começa a jogada. Aí isso para mim já entra no shift legal e mata a jogada, que é um procedimento legal todo shift no flag é legal e é em bola morta, né? Por isso que eu não marcaria essa tática injusta. Foi isso que eu pensei no momento que aconteceu essa falta, que eu vi no vídeo, né? Eu não estava arbitrando esse jogo. Vai lá, Daniela. Tá, e aí, só para entender como que isso seria legal, tipo, se um time treinar a ponto de fazer isso de forma correta. O snapper não pode ter encostado na bola ainda, e aí se os dois jogadores que fizerem essa movimentação pararem por um segundo, mesmo que seja no backfield e na lateral ali, se estiver dentro do campo, a jogada vai ser válida, correto? Cara, sinceramente, sempre que ele vai para a lateral para fingir conversar, vai ser uma tática injusta. Mesmo que ele arme de wide de frente? Você vai ter que entender que o processo de substituição ou não substituição terminou ou começou. Entendeu? Como a Gileu. Tem que ser claro. A atitude do coach de se afastar também, de parar de conversar, seria um indício de que não vai ter a substituição. Tem que ser leitura do jogo, né? Assim, Bela, a gente sempre fala que quem está na margem da lei, na margem da regra, está na margem da interpretação também, sabe? Concordo. É mais para entender se a galera vai pegar... Não, é mais para entender se a galera vai pegar isso e vai tentar aprimorar. A questão da ser legal para passar ao meio, as pessoas foram inventando desdobramentos da parada, entendeu? No então, caso, assim, todos viram conduta, né? No fim das contas, mas assim...
Vamos passar? Anderson, aí em sua homenagem esse vídeo, vou deixar para você também. Você botou aquele que é o Gold, aquele que é maravilhoso? O que tem 3 faltas? Aham. Ah, tem, mas é pro futuro. Droga. É para ficar de olho na sinalização dos 3 defensores ali na frente. Essa também é uma jogada simples, mas complicadinha também. Tá aí, Anderson? Tô aqui. É muita coisa. Eu não tô acostumado a ser o Liminha. É. Não, que é uma falta de bola morta, né? Deu 3, já apita, mata a jogada, sinalização legal do Blitz. Uma coisa que a gente tem que pensar, que agora tem que pensar mesmo, que eu nem tenho a resposta de cabeça, assim. Você daria direito de passagem para ele se ele fosse o único blitzer? Qual deles? O que escorre? O último que levanta a mão. Ele levanta a mão bem na eminência do snap, né? Ah, sim, não daria, não. E tipo, será que isso faz ser uma blitz, uma sinalização ilegal também? Eu acho que sim, se eu não estou enganado, precisa ser um segundo antes no mínimo um segundo antes do jogo. Um segundo antes é para ele ter o direito de passagem, não necessariamente a sinalização ser legal ou ilegal. Ah, bom, perfeito. Mas qual é a tua opinião, Gê? Tipo assim, exatamente porque os 3, na hora que saiu o snap, os 3 estavam com o braço levantado, com certeza, marcar a falta em bola morta, porque só a diferença que teria, que seria ele não teria direito de passagem se fossem só 2, por exemplo. Ele não teria direito de passagem porque ele não cumpriu o requisito, mas de qualquer forma é uma sinalização que está acontecendo no momento que sai o snap. Então, para mim, bola morta mesmo e boa. Perfeito, concordo também. Pode ir pro próximo. Aí, quer anunciar só, Anderson, antes? Não precisa falar que é em bola morta porque você vai apitar. Perfeito. Sinalização legal de Blitz. 3 jogadores sinalizando o Blitz ao mesmo tempo, antes do snap. 5 jardas do ponto anterior. Não é ponto anterior, né? É sim. É o único ponto. A não ser quando o ponto anterior essa. 5 jardas do ponto anterior, repete a descida. É isso. Só não precisando. Calma aí. Eu ia dizer só mais sucinto. Tira esse snap. 3 sinalização legal de blitz, defesa, 3 jogadores sinalizando. Pá, não coloca no snap. Mais sucinto só. Mas detalhes, tá ótimo o anúncio. Foi interrompido pelo Felipe, já voltei. Mas é isso. Podemos levantar a mão, Belinha. Vamos lá. Eu sempre com as minhas perguntas malucas. Beleza, o Field não matou a jogada. Segue o jogo e ninguém marca nada, ou a gente marca alguma coisa depois? É isso que eu quero entender. Cara, eu jogo essa responsabilidade pro referee também. O referee é quem tem que achar quem tá com a mão levantada. Entendeu? Mas isso é uma coisa que nem fala no livro de regra o que a gente faz quando alguém fez merda. Entendeu? Nessa situação, eu, Daniel, deixaria passar. Mas é difícil de falar, entendeu? Tem um formulário. Alguém eu queria falar uma coisa que não é sobre a falta. É a posição do referee. Parece que ele que vai receber snap, né? Sim. Aí só lembrar que em situações que você acha que vai abrir 2 QBs e tem um ali do seu ladinho, você vai para a lateral do lado oposto a dar um judge, não fica ali alinhado no QB. Sim. Essa situação foi não é muito da minha vibe pegar jogadas assim, né? Eu gosto mais de pegar jogadas de situações, mas um feedback pro referee pode ser, recua bastante, sabe? Pode ficar umas 7 jardas de QB. Na lateral tá até bom, assim, deve ter umas 3, 4 jardas.
Mas se ele chegar umas 7 jardinhas para trás, ele vai ampliar a visão dele, né? Talvez o que dificultou até dele achar o terceiro blitz foi a visão dele estar fechada. Ele chegar para trás, ele vai ver a raia do blitzer correndo bonitinho, vai ver relação à retirada de flag, vai aumentar a visão dele do campo. Pode ir para o próximo, Anderson, por favor. Isso aqui é sofrido também. PK, vamos respondendo? Vamos. Essa aí eu acho complexa porque é no momento, né? Mas vamos embora. Essa é apertada mesmo. O que é que eu pensei nessa jogada aí? A partir do momento que ele tem a posse de bola, ele é o carregador de bola, ele é responsável, certo? Por evitar contato. Então, falta do ataque, certo? Mas o que você acha que o Wide poderia fazer para evitar o contato? Treinar, né? Porque... Não, o que ele pegou a bola, ele treinou. Treinar, ele tá treinando. Ele pegou a bola? Pegou. Ele foi na marcação do cara, né? Esse aí é aquele tipo de contato de jogo. Se for para marcar, mas se fosse para marcar a falta, é porque é no limite, né? No limite, para mim eu penso que é no limite. O cara tá pegando a bola e tá fazendo a virada. Eu não marcaria se não fosse uma coisa muito impactante, mas se fosse um cara tipo correndo desembestado, sabe, sem ter noção de jogo e com o rosto virado para o lado que não está correndo, certo? Depois de ter tido a posse de bola, eu marcaria a falta do ataque. Mas aí foi no momento da virada. A gente vai ter outros exemplos de contato do ataque no estudo ainda hoje. Mas, cara, a melhor orientação é, tipo, não marcar falta, sabe? Porque foi uma jogada muito apertada. Um tava pegando a bola, o outro já tava chegando, por mais que teve contato, é óbvio. Mas é muito difícil julgar de quem foi o contato. Tipo, o cara pega a bola, quando vira, não sei nem se vira. Se fosse para dar em falta de alguém, eu confesso que eu talvez tenderia mais até para defesa do que do ataque. Mas para mim a chamada ideal é não marcar falta nessa jogada. Eu quero falar só de uma coisa polêmica, que é eu troquei, como eu falo, que é exceção em recepção. Que tem uma DA no livro que fala exatamente que nesse momento que ele está completando o processo de recepção, se ele não tiver já toreando a pessoa, para não marcar falta mesmo. Sim. Fala com a gente, Alan. Boa noite novamente, gente. Eu só queria pontuar que, assim, na minha visão, o jogador que faz a recepção da bola, ele levanta esse ombro aqui, esse momento de virada dele, que até o PK acabou de colocar aqui, ó, para mim ele é um contato, assim, mais bonito. Eu, assim, como vocês disseram, né, o ideal é que não marque, porque foi muito apertado. A gente tem um vídeo aqui, no vídeo fica mais claro, mas dentro do campo provavelmente você não vai. Mas aqui eu marcaria mais falta do ataque do que da defesa, justamente pelo movimento do ombro. Mas o movimento do ombro é um movimento natural porque ele teve um contato em cima. Você viu que ele enverga? Quando ele enverga, o ombro sobe naturalmente. Não acho que esse ombro foi uma coisa proposital, sabe? Mas eu concordo com você, é uma chamada super de vídeo. A gente só vê isso porque a gente está revendo 20 vezes. Mas a melhor chamada é não marcar a falta. Quem levanta a mão pode falar. Desculpa, Dani. Eu confesso que a minha visão do ombro foi diferente da Alan. Eu acho que é mais um ombro de absorção de impacto do que qualquer outra coisa. Para a gente ver a nuance, né? Tipo, como varia mesmo de interpretação de uma pessoa para outra. Eu nada, absolutamente nada. Não tenho o que fazer. Cara, não. Foi uma jogada que aconteceu. Tipo, eles pegaram a bola e eu acho que o wide receiver nem chegou a virar. Não, ele nem foi vê. Tipo, se essa bola caísse, eu provavelmente daria até passe completo. Exatamente o que eu estava vendo aqui. Se cai, é passe completo e segue o jogo. Tem uma coisa que fala na arbitragem internacional, para você usar exatamente o processo de recepção para decidir se foi uma falta ou não. Se ele solta a bola, você daria passe completo? Se você daria passe completo,
na ocasião de ele soltar a bola aí, ele não soltou. Mas se numa situação dessa ele solta a bola, seria passe incompleto, então você aplica a exceção do momento da recepção e não dá falta para ninguém. Se você considera que já seria um passe completo, aí você dá falta do ataque. Aqui no caso ele não soltou a bola, né? Mas considerando a hipótese de ele soltar a bola depois desse contato acontecer. Sim, que ele, como carregador de bola, tem obrigação de sair da defesa, né? Então, é ele que fica. Exato. Vai lá, vai o próximo vídeo, que o outro vídeo é bom para exemplificar o que a gente está falando. Belinha, fala com a gente. Então, bora. Foi tipada a bola. O que? Parei. Primeiro vamos dividir a jogada. O QB pode pegar a bola e avançar nesse momento? Calma, vamos lá. Tipada pela defesa. Sim, pode. Pode, perfeito. É a única situação que o QB pode pegar a bola e avançar. Sim, quando a bola é defesa encostada pela defesa. Isso. Sim. Aí pode rodar mais. Aí agora vê a segunda ação. Eita. Proteçãozinha. Peraí, deixa eu ver onde foi. É difícil jogar sob proteção. Pode ir mais pro final da jogada. Bem no... Se essa ação foi contato ilegal ou não e de quem, né? Bem no final. Último momento. Uhum. Então, para mim é muito similar àquela outra jogada que a gente já ficou conversando por muito tempo, né? De não evitar. Então, enfim, ele pode pegar esse passe, a corrida dele é válida, porém no final o contato ilegal do ataque. E para deixar mais brilhante a jogada, era uma quarta descida. E ele cruza o meio. Faz sua aplicação aí. Só para deixar a jogada interessante. Deus amado. É legal, né? Esse vídeo ficou muito bom, cara. Sim. Tá. Contato ilegal, ataque número 8. 10 jardas de penalidade do ponto anterior. Do ponto anterior? Mas como era a quarta... First down, 3 pontos. Isso, perfeito. É uma falta que tem perda de descida, né? E como é de ponto anterior, é um turnover on down por ser quarta descida. E o que deixa a jogada mais interessante ainda é que ameaça a lateral, né? Se ele tivesse pisado fora e a falta em bola morta, mudaria a aplicação. Porque seria do ponto da falta, do ponto onde ele pisou fora, né? Tá, deixa eu anunciar de novo. Contato ilegal, ataque número 8. 10 jardas de penalidade do ponto anterior, é contada a descida, first down, 3 pontos. Eu acho que, quando tem perda de descida, a gente pode dar uma resumida. Contato ilegal, ataque, como a penalidade tem perda de descida, primeira descida, defesa, sabe? Primeira descida, Fortaleza ações, sabe? Simplificar um pouquinho, porque as 10 jardas vão ser obsoletas nessa situação. O que vai contar o turnover é a perda de descida. Sim. Aí não fala as 10 jardas e fala só a perda de descida, porque já vai dar o turnover. Beleza. Isso. Vai lá, podemos pular. Eu tava no mudo, perdão. Deixa eu só completar uma coisinha. Eu ia falar daquele outro que só eu incluiria talvez explicar na sideline, mas incluiria no anúncio que, por causa do ponto de aplicação ser no ponto anterior, que é um turnover. Porque senão fica aquele burburinho de, mas ele avançou o meio, né? E geralmente as pessoas não sabem dessa regra. Não, geralmente 90%. Mas aí, se a gente anuncia que é 10 jardas do ponto anterior, fica autoexplicativo, tipo...
Sim. Pode ser só com a aplicação com a aplicação da falta no ponto anterior, turnover. Eu acho que, tipo, anuncia pra mim, porque eu gosto de aprender o anúncio limpo, perfeito, que é uma meta minha. Anuncia para mim, por favor, para aprender. Deus, que pressão, mas tá. Contato legal de ataque, como a falta é aplicada no ponto anterior, temos... calma. Como a falta é aplicada no ponto anterior e a descida é contada, será uma primeira descida tritões. Nesse caso, é melhor a gente contar mesmo uma historinha, não ser tão sucinto para que não tenha dúvidas, né? Tipo, é interessante a gente realmente explicar. Show. Isso. E é isso, não são anúncios que a gente faz toda hora, sabe? É uma coisa que talvez seja até difícil de sair na hora, porque, enfim, quando que a gente anuncia um negócio desse, né? Sempre esse que a gente... Mas o bom desses anúncios é dar uma processadinha, dar uma respirada e depois fazer o anúncio de vez. Sim, beleza. Camila ou Araújo estão aí? Conseguiram entrar? Não. Então vamos... Ivan, consegue falar com a gente de novo? Sim. Então, essa jogadinha. Pode rodar aí. Interferência de passe da defesa. Ou contato ilegal. Interferência de passe da defesa. Se for incompleto mesmo. Foi completo. Acho que o juiz só errou a sinalização. No jogo eles deram passe completo. Foi o passe completo? Foi. Completa TD ali, né? Mas de qualquer forma, contato ilegal da defesa, 10 jardas de penalidade, a falta vai ser aplicada, quer dizer, contato ilegal da defesa, a penalidade vai ser aplicada no try, metade da distância para o gol. É isso. O que você pode pensar quando já teve toque na bola, que acabou meio que a situação do passe, já pode botar como contato ilegal mesmo. É exatamente isso. Aí você vai aplicar. Resultado da jogada é touchdown. Durante a jogada, contato ilegal, defesa, a penalidade é carregada para o try. Aí pode falar, é um try de 2 pontos na linha de 5 jardas. Show? Avisar que ia ser um try de 2 pontos na linha de 5 jardas? Pelo amor de Deus, que seja. Sim, por Até favor. pro narrador, pro somulista, saber qual a situação. Porque eu já estava subentendendo, né, que como eu ia falar que a penalidade vai ser aplicada no try, metade da distância para o gol, se está na de 5. Não, é bom a gente deixar claro. Não, mas olha só, tem que perguntar para o time, né? O que eles preferem. Não, perfeito. E aí anunciar. Não é anunciar já que vai ser uma tentativa de 2 pontos da linha de 5. Eu mesmo, enquanto time, escolhi muitas vezes da linha de 2,5, porque a gente nunca conseguia da linha de 5. Então, assim, é possível que o time queira tentar um ponto da linha de 2,5, sabe? Então, anuncia que vai ser a metade, e aí, quando for dar a bola pronta, fala tentativa de 2 pontos, tentativa de 1 ponto. Dani, queria comentar um pouquinho sobre a mecânica do side aqui, porque... Vai lá. Não, eu acho sempre muito preocupante, porque ele parece estar no meio da endzone nesse momento, né? E aí eu acho, a Gi me deu esse toque uma vez, que tem algumas situações em que, ok, você sair do meio e depois você reagir, né, a jogada, mas, pô, em geral, cara, quando a jogada se desenvolve, você não tá cobrindo linha nenhuma, ficando no meio da endzone, sabe? Aqui, nesse caso, seria bem razoável pela distância dizer que o field está cobrindo a linha de gol, então você seria a pessoa para cobrir a linha de fundo, né? Então,
reforçar a sinalização, inclusive pré-snap, de quem cobre qual linha, para evitar situações assim. Acaba que ele não contribui com a jogada, nem com um posicionamento de uma visão complementar, né, que ele acaba fazendo a visão errada, e a linha de fundo está completamente descoberta. Então, se fosse um lance que ameaça a linha de fundo, não tem ninguém lá. Não, perfeito, é isso mesmo. Não tem uma fórmula de bolo perfeita, né? Mas se está cada um cobrindo uma linha, vá para a linha, facilite o processo até para você mesmo. Anderson, pode passar. Deixa eu ver qual é a situação. Vamos de Anderson mesmo, vai lá. Vou. Um pouquinho. Jogada boa também. Nordeste entregou entretenimento. O que a gente está querendo ver aqui? A ação final. Se foi contato ilegal e depois você comenta sobre a ação do 52 pós-jogada. Perfeito. Então, para mim, com certeza tem contato. Pelo menos, pelo que eu vi aqui, parece que é um... Não sei se... Impacto? Só um pouquinho, deixa eu ver de novo. Tá? Eu achei, cara. Achei que... Quer dizer, vamos lá. A estética toda é de que parece haver impacto. Se eu vejo isso em campo e tem contato, eu jogaria essa play. Mas eu... Então, eu sinceramente, eu sou um juiz que gosta de marcar pouco contato ilegal, porque contato ilegal é a falta mais grave do jogo. Para mim, eu não vejo muito impacto, mas respeito quem vê também. Aplica a falta... Desculpa, escroto. Aplica a falta com... E você acha que essa perseguida dele é uma falta também? Indo para cima do adversário? Eu acho que sim, tá? Eu acho Não, que isso sim. com certeza. Isso a gente tem que marcar muito. Eu acho que sim, então meu anúncio seria... Agora é bom, hein? Essa é a hora. Múltiplas faltas na jogada em bola morta. Calma. Primeiro anuncia o TD. Perfeito. O resultado da jogada é um touchdown. Após a jogada, contato legal da defesa, número 12. A aplicação será metade da distância. E conduta antidesportiva do ataque número 52. 10 jardas do próximo ponto, conversão e vamos pro try. Tadinho, tenta de novo. Vamos para a conversão. Você foi bem. O anúncio é difícil. É porque depende da escolha, né? Se eles vão para 1 ou para 2, por isso que eu... Para 1, ele queria para 1 ponto. Para 1? Não, perfeito. Então, aí, se eu já tenho essa decisão, fica mais fácil. Então, 10 jardas, conversão de 1 ponto na linha de 12,5. Tem que fazer por ordem de ocorrência, exatamente isso certinho. O anúncio é difícil mesmo. E é isso mesmo, é o que você falou. Resultado da jogada touchdown, contato legal, defesa, em bola morta, conta esportiva. Uhum. Se você quiser simplificar, que se você tiver dificuldade igualmente falar, você quando for anunciar, nem anuncia metade de chance, vai e volta, e bota a bola na 12,5. Perfeito. E aí, faz o anúncio também? Essa é a primeira falta, né? Uma possível desqualificação. Perfeito. Quer fazer o anúncio completo agora? Vamos lá. O resultado da jogada é um touchdown. Após a jogada,
Contato legal da defesa, número 7. Conduta antidesportiva do ataque, número 52. É isso? 52. A bola será posicionada na linha de 12,5, conversão para 1 ponto. Eu achei que ficou bom. Esqueci de falar que era a primeira ONS para desqualificação, mas... É muita coisa para falar mesmo. Eu dei esse ref. Tá ótimo. Tá lindo. Vamos pro próximo? Tá. Esse vídeo é mais sobre comunicação do que sobre situação da jogada mesmo. Aí deixa eu tocar. Essa jogada é um contato legal, claro. Isso a gente acaba não tendo dúvida. Isso até os mais sanguinários vão falar que isso é um contato legal. O que vale ressaltar é comunicação. É uma jogada que ameaçou a linha da frente da endzone, a linha de gol. Cara, a única pessoa que está na linha de gol é o field judge. Quem tem mais, ele precisa do que os amiguinhos falem o processo da recepção, que ele também está encoberto. Antes do down judge e do side judge conversarem entre eles, eles podem conversar e chegarem ao denominador comum. O side tem pouca coisa a acrescentar nessa jogada, porque ele está encoberto. Mas a down judge fazer a joinha, o símbolo de joinha, para o field judge e ele completar a chamada, sabe? A gente se comunicar melhor com quem é o juiz da chave. A jogada foi ameaçada ao meio. Eu estou mexendo aqui no computador como se vocês estivessem vendo, no costume. Perfeito? Consegui expressar bem? Então vamos para o próximo. Alan, pode falar com a gente? Posso. Estou com meu bebê no colo, mas se vocês ouvirem algum resmungo é dele. Vai lá. Vamos lá. Ok. Eu achei o contato excessivo. Então, seria um contato ilegal da defesa. São 10 jardas de penalidades aplicados no ponto da falta, porque teve recepção. Então, quase isso. Mas é ponto final da corrida. Ah, tá. Desculpa. Ai! Desculpa, que meu bebê tá me mordendo aqui. Tá, então vamos lá. Deixa eu só ver se dá a primeira... Não chegou no meio do campo ainda. Vamos lá, então. Contato ilegal da defesa. 10 jardas de penalidade serão aplicadas após no ponto do final da corrida. Então vai ser segunda para o gol, aí a jarda eu não só ia precisar aqui. Mas deixa eu ajudar. Não. Falta de contato ilegal da primeira descida automática. O anúncio seria contato ilegal, defesa, número tananã. 10 jardas aplicadas do ponto final da corrida, primeira descida automática. Não, beleza. Show de bola? Show de bola. E uma coisa que vale ressaltar é o down judge acompanhar e mesmo marcando a falta, pegar o ponto final da jogada, porque não é uma falta de ponto da falta, sim de ponto final da corrida. E outra coisa que vale ressaltar também é lembrar que contato ilegal tem que ter impacto. E claramente essa jogada teve impacto. Vamos para o próximo. No caso do down judge, ele parece que ele... Eu não sei, na minha visão aqui, ele continua na jogada. Quem lançou essa flag, no caso? Nem sei te informar, mas a mecânica do down judge não tá ideal mesmo. Quando a mecânica ideal do down judge é ele reagir junto com a jogada. Quando ele viu que tem um passe, ele tem que começar a avançar também, entendeu? O down judge que é responsável por dar spot de jogada, de final de jogada. Então, ele tem que avançar por trás, igual o wing faz no futebol americano. Vindo avançando por trás e entra no campo levantando a mãozinha de bola morta. Não, agora deu pra ver ele, que é por causa que ele tira a flag do bolso ali, mas foi o down judge que deu a falta mesmo. Passa pano pra ele não, hein? Que ele dá uma jogada preguiçosa dessa, ó.
Né? Não sei o que era, não me conta. Anderson, pode pular 2. Ah, não, pode deixar essa que eu falo rapidinho. Deixa que eu falo mesmo, pra gente avançar, porque a gente tá demorando pra caralho. Vai lá. Pode rodar. Outra, eu falei do contato legal por impacto. A outra ou coisa que pode ter é a restrição. Nessa jogada, acredito que tem impacto ou restrição, né? O jogador pega a bola, tenta avançar em campo, ele é segurado a perna e é derrubado. Perfeito, é um contato legal também. Não precisa anunciar que é por restrição e a mesma aplicação do ponto final da corrida, 10 jardas e primeira descida automática. Pode passar. Deixa eu só pontuar. Ali não teve um salto dele, não? Porque ele eleva as flags ali. Mas ele é derrubado. O defensor pega na perna dele. Por isso que leva. Não foi antes, não foi não? Foi não, ele entra de lado. Ele não entra pulando, não. É porque no vídeo não dá pra ver. No vídeo não dá pra ver, mas você vê que o ombro dele não sobe também, né? Se o ombro não sobe, a flag também não vai subir. Se o juiz não tivesse tão bem posicionado, dava pra gente ver. Isso aí é culpa do juiz. É culpa de só ter uma câmera. Vai lá, pode passar. Aí já passou. Pode passar essa também, que a gente já falou bastante sobre contato. Deixa eu só falar. Mesma coisa que a gente está falando de contato legal do ataque. O ataque tem a função de desviar do defensor. Ele vai e entra em cima do defensor e é uma falta de contato legal do ataque. Ponto anterior, 10 jardas e contada a descida. Mesmo exemplo, ó. Vou também. O atacante chega e de última hora estica a bola. É aquilo que a gente fala. Cara, não tem como prever o que a outra pessoa vai fazer. Se no último instante ele esticou a bola, ele é responsável por essa ação de esticar a bola. Ele acerta o defensor e também tem impacto. Continua sendo contato ilegal de ataque, 10 jardas do ponto anterior e a contada descida. Pô, essa é o contraponto daquela jogada que a gente decidiu por mim. Não tem falta, né? Pô, é justamente aonde tem falta. Lembra daquele, acho que era o 50? Que o... Que foi no momento da recepção, né? Isso. Vai lá, vamos pro próximo. Agora é um caso de restrição. Que o defensor vai, um exemplo da restrição, e pega e segura o quarterback. Quarterback? Ou ele não é quarterback? Não sei se é o quarterback. Acho que ele não é o quarterback, não. Quem recebe o snap é o slot, por isso que ele pode correr. Tá. O quarterback de... Não, vamos falar a pessoa que está correndo com a bola. Carregador de bola, que por definição fica certo. O carregador de bola é restringido pela bermuda, um exemplo de contato ilegal por restrição. Aí é aplicado 10 jardas do ponto final da corrida. Pode passar também, que a gente deixa mais tempo para o último vídeo, que é mais legalzinho. Essa situação também. A gente vê que é uma jogada apertada, mas, na minha visão, tem uma entrada de perna maior do defensor. E por isso eu marco contato legal da defesa. Concordo, antes do pessoal falar, que foi apertada. Mas ele tinha a flag clara na frente dele e poderia só tirar a flag. E o movimento do joelho com o joelho do defensor configura o contato legal da defesa. Concordam, amigos? Totalmente. Olha isso, velho. Não, tira, passa. Deus. Agora pode passar, Anderson. É uma situação
que nem tudo que reluz é ouro, né? A gente vê a situação dele ser restringido. Mas se ele já está fora de campo, se ele não está avançando, se ele não está em movimento de buscar endzone ou com a bola viva ainda, não tem uma falta por contato ilegal por restrição. Restrição é quando a pessoa está sendo restringida de avançar. Essa ele já estava fora do campo, sabe? Ah, a pessoa encostou. Não tem problema em encostar. O flag não pode ter contato com impacto. Com certeza não teve impacto nessa jogada. Ele foi restringido? Foi. Mas se ele já está fora do campo, paciência. É um claro exemplo de não teve falta na jogada. Perfeito? Pode ir. Eu não vou recorrer para a gente não ficar mais 10 minutos aqui, porque me dói não marcar. O que foi? O que foi, Bela? Eu não vou falar que eu queria marcar para a gente não ficar mais 10 minutos aqui, mas me dói não marcar ali. Mas o que você configura aí? Para mim, a restrição fez ele sair de campo. Existe uma restrição antes dele sair de campo. Está dentro de campo. Ele estava dentro de campo ainda quando ele é segurado. Eu vou militar aqui. Vai demorar mais 10 minutos. Mas aí é feeling da lateral, sabe? Se você vê que ele tá pisando fora e tal, isso não é muito, nem tem que argumentar. É você ver se ele tá fora ou não. Se ele estiver dentro de campo e ele foi restringido, é uma falta por restrição, contato legal. E se ele já tiver pisado fora? Tanto que ele desloca o quadril do wide a ponto de tirar o cara de campo. Só que eu sinto falta também do down judge vindo aqui já acompanhando para ter essa chamada, sabe? A jogada já está aqui e em 10 jardas para trás a gente não vê o down judge vindo. Talvez se ele já tivesse mais bem posicionado, não sei qual foi a marcação, é claro, mas para ajudar talvez o down judge vindo, né? Ele jogou a flag do mesmo jeito preguiçoso de todas as outras 3 faltas que a gente vê ele marcar. Mais uma coisa que quando você vai pegando o jogo, tudo que a gente não quer é marcar milhões de faltas no jogo, principalmente de contato legal, que, como eu falei, é a falta mais danosa do jogo. Se o cara tiver já muito na lateral, você vê que mesmo ele sendo restringido, ele já não iria avançar, talvez é melhor trocar a flag por uma conversa, sabe? Porque é uma falta que muda o jogo. Eu concordo. Se você falar que ele teria claras condições de avançar em campo. Beleza, vamos na falta. Se ele já está sendo encurralado para a lateral, mesmo ele sendo restringido, o próximo passo dele já seria na lateral, vamos seguir o jogo, sabe? Não marcar a falta por gestão de jogo, de gestão não só dos atletas, mas do jogo. Tão difícil para mim, mas eu juro que eu vou aprender. Eu sei que você ia ser a pessoa que tá abrindo os braços ali e falou, me segurou. Mas tá tudo bem. Vai assentar. Último vídeo, o vídeo que eu achei que era gold. Eu ia ser a árbitra que ia marcar com certeza. Essa coisa do não marcar X faltas pela gestão do jogo ainda não é uma coisa que eu tenho no meu sangue, sabe? Eu preciso aprender Mas isso também. Mas é normal. A gente fala que tem uma curva aqui, um momento que você começa a pegar muita coisa, a gente fala que você vira o xerifão, né? Você quer marcar tudo. Aí chega um momento que você está muito dominando regras, mecânicas, que você vai começando aí por esse caminho que o Dani está falando. É normal, assim. Acho que faz parte também do processo. Uhum. Mas eu entendo o que ela fala, desculpa, Jenny. Porque daqui a pouco acontece do outro lado do campo uma falta parecida e aí te marca. E eu fico com essa mesma sensação dela, de não marcar uma falta assim. Mas isso tudo é comunicação. É importante quando tem essa falta, o down judge virar para a sideline e explicar, não marquei a falta por causa disso, disso e disso. Entendeu? E, cara, reclamação vai ter em toda jogada. A jogada pode ser mais limpa do mundo que o Brasil. Agora sai o snap e já começa um uou.
Tipo, Verdade. só saiu o snap. Reclamação eles vão reclamar em todas as jogadas. Show de bola? Anderson, a próxima jogada é muito igual a que a gente acabou de falar, sobre restrição. Vamos encerrar o estudo que a gente já está aqui há muito tempo. Pedir desculpa para vocês pelos erros técnicos hoje, que complicaram um pouco o nosso estudo. Tá bom? Prometo melhorar daqui a 15 dias, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.